Seja muito bem-vindo a mais um programa Bíblia Foi Escrita para Você. Sou eu, Marcela Martins, missionária da comunidade Canção Nova, neste mês da Bíblia, partilhando com você a minha experiência com a carta de São Paulo aos Romanos. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 4, versículos de 14 a 27, você pode aí já pegar a sua palavra, e vamos começar com a oração, porque tudo aquilo que Deus nos fala, tudo aquilo que nós vivemos, acontece a partir da nossa presença, da nossa intimidade, da nossa vida com Ele, que começa na oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos nos colocar na Tua presença e pedir como a Virgem Maria, faça-se em nós. Faça-se em nós nesta hora, por meio da Tua palavra. Faça-se em nós naquilo que hoje são as necessidades do nosso coração. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade de realizar a partir desta palavra a obra no terreno do nosso coração. Amém. Vamos pegar então a palavra e começar com a leitura desta palavra que vamos estudar no dia de hoje. Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem pela fé, que Deus prometeu a Abraão ou a sua descendência ser herdeiro no mundo. Portanto, se forem herdeiros os que se contentam com a lei, a fé é esvaziada e a promessa fica sem efeito. Pois a lei produz a ira, onde não há lei, também não há transgressão. Por conseguinte, é em virtude da fé que se dá a herança como dom gratuito. Assim, a promessa continua firme para toda a descendência, não só para os que se firmam na lei, mas para todos os que, acima de tudo, se firmam na fé, como Abraão, que é o pai de todos nós. Pois é assim também que está escrito: eu te constituí pai de muitos povos. Pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos, e chama à existência o que antes não existia. Esperando contra toda a esperança, ele firmou-se na fé, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fracassou na fé à vista de seu físico desvigorado por sua idade quase centenária, ou considerado o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não vacilou por falta de fé. Porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Essa sua disposição foi levada em conta como justiça para ele. Afirmando que foi levada em conta para ele, a Escritura visa não só Abraão, mas também a nós. A fé será levada em conta como justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Começamos aqui então dando continuidade a essa questão da justificação, que não acontece pela lei, mas pela fé. Para dizer que tudo é graça e tudo nasce da graça. Na experiência de Abraão, toda a sua vida foi acontecendo a partir da capacidade que Abraão tinha de esperar em Deus. Nós falamos no episódio anterior que a fé nasce da experiência da intimidade de um coração que escuta a Deus. E foi essa experiência que Abraão fez de fé, levando a ser um justificado pelo Senhor em toda a sua vida. Abraão primeiro escuta ao Senhor, que o convida a sair da tua terra e ir conquistar uma nova terra e ser pai de um povo. Abraão acredita na voz que escutou e sai a caminho. Essa é a adesão da fé. A fé jamais passará na nossa vida por uma experiência passiva, mas ela exige de nós uma atitude ativa. E por isso, queria trabalhar de maneira mais profunda com vocês os versículos 18 e 19, onde diz: esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé. O que seria esperar contra toda a esperança?
seria o entendimento de que é necessário manter a fé e a esperança quando as circunstâncias da nossa vida nos mostram o contrário. Abraão, olhando aquela possibilidade de uma terra nova, via aquilo como algo impossível diante dos fatos e das realidades, mas ele esperou contra a esperança e saiu a caminho. Quando o Senhor disse a ele que Sara teria um filho, e que este filho seria a continuidade de toda a sua geração, por meio do qual ele seria o pai da fé, Abraão espera contra a esperança, porque ele tinha uma idade avançada e Sara tinha um seio já estéril. Mas Abraão escolhe acreditar. Por fim, Abraão escolhe acreditar que o mesmo Deus que foi capaz de fazer gerar do ventre estéril um filho, é capaz de ressuscitá-lo dos mortos quando oferece Isaque a sacrifício. E aí depois o versículo 19 vai dizer, ele não vacilou na fé. E por que Abraão não vacila na fé? Porque a sua fé é fundada numa vida de intimidade, de escuta com o Senhor. Essa mesma fé de Abraão, que espera contra toda a esperança, é a fé que o Senhor espera de cada um de nós. Eu tenho certeza que você hoje vivencia realidades que, diante das circunstâncias, talvez esteja impossível esperar, impossível aderir à fé, impossível se firmar em Deus, porque o que é essa fé da qual fala São Paulo? Ela vem de uma palavra grega que vai chegar na palavra firmeza, firmar. Ter fé em Deus é se firmar em Deus. É olhar para aquilo que é a minha condição de alguém incapacitado, de alguém que não consegue sozinho, de alguém que não se salva pela lei e que depende da graça de Deus. E por isso eu passo a esperar dele e eu passo a esperar nele. E quando eu vivo essa experiência, eu vivo o que São Paulo nos traz na palavra. Como Abraão, a minha fé não vacila.